Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Uma boa noite aos queridos irmãos, às queridas irmãs. Boa noite aos queridos que estão aí na sua casa. Como é bom podermos estar na presença do Senhor. Como é bom podermos adorar ao nosso Deus de todo o nosso coração. E a minha oração é que o meu coração, o seu coração, esteja totalmente aberto para ouvir a voz do Senhor. E que este culto glorifique e engrandeça ao nosso Deus. E nesta noite eu gostaria de iniciar esse culto te convidando a abrir no livro de Hebreus, capítulo 10. E nós faremos uma leitura dos versículos 19 ao versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até 25. E nós faremos uma leitura introdutória desse trecho da palavra de Deus. Então é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, acompanhando. Não deixe que as distrações que possam te atrapalhar, para que você não ouça a voz do Senhor. Então, que a sua mente e o seu coração esteja voltado inteiramente ao nosso Deus para ouvir a sua voz. Então, Hebreus 10, 19 a 25 nos diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quantas verdades preciosas nós aprendemos nesse trecho da palavra de Deus. Meus queridos, que privilégio é podermos entrar na presença do Deus Santo, 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 do Deus único, através de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele que abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos nos aproximar do nosso Deus. E aqui o versículo 22 fala: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Meus queridos, como está o nosso coração ao entrarmos na presença do Senhor nesse instante? E eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos fechar os nossos olhos em oração e nós possamos, nesse momento, derramar o nosso coração diante do Senhor, aquele que sonda, aquele que examina as nossas vidas. Se tem alguma coisa errada, a oportunidade de confessar, de ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque através de Jesus Cristo e somente através dele nós temos acesso à tua presença. Ó Deus, obrigado por este novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos consagrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recebe todo aquele que tem um coração purificado, ó Deus, dos seus pecados. Ó Deus, reconhecendo, ó Deus, que todos nós somos pecadores e que através do sacrifício de Jesus e do seu sangue derramado na cruz, ó Deus, os nossos pecados são perdoados e temos acesso à tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos conforta, que nos encoraja, ó Deus, e que nos fala de verdades tão preciosas, ó Deus. Obrigado pela tua igreja estar reunida nessa hora. Ó Deus,
que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Ó Deus, que todo este culto seja para louvor, para a glória do Teu nome. Nós assim pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador e Senhor. Assim te pedimos, assim te agradecemos. Amém. Nesse instante, nós iremos adorar ao nosso Deus através de alguns cânticos. E nessa noite, quem vai nos dirigir nesse tempo de louvor é um grande amigo, um grande irmão em Cristo Jesus. Esse querido, ele mora nos Estados Unidos com a sua família e ele gravou alguns cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, eu te convido juntamente com o nosso querido irmão Leandro e toda a igreja a adorar e a engrandecer ao nosso Deus através desses cânticos. Então, que o seu coração se volte para Deus em adoração, como se fosse, assim como sendo a nossa oração. Olá, igreja. Olá, boa noite. Aqui quem está falando é Leandro. Eu fui convidado pelo pastor Devair a ministrar o louvor hoje com a igreja. Para quem não me conhece, eu sou da Ação Bíblica da Saúde. Eu ia na Ação Bíblica da Saúde há muitos anos atrás, né? Quando eu era nem adolescente ainda, pré-adolescente. E para mim é um prazer poder participar desse culto. Primeiramente porque o Devair é uma pessoa muito especial para mim e para minha família também. Não só o Devair, mas também o Genivaldo. Por que eu lembro sempre dos dois, né? Porque a gente tinha a gente ia para o acampamento, a gente ia para a igreja e tudo mais. E na época eu tinha lá os meus 10, 12 anos. E as nossas referências de jovem cristão eram eles, né? Eles tinham seus 20 e poucos anos na época e eles já tinham tomado decisão de se dedicar ao ministério, então eles eram os nossos seminaristas. Então toda aquela turminha mais nova se espelhava na fé no Devair e no Genivaldo. Então por isso que para mim é sempre um prazer poder participar ou poder fazer parte de algo que o Devair esteja envolvido. Tenho muito respeito pelo trabalho que ele vem fazendo aí na igreja de Cosmópolis, né? E então para mim é um prazer poder estar aqui hoje com vocês e poder trazer um pouco dos louvores para esse culto. Eu queria deixar um versículo aqui hoje que está em Romanos 8:28, que fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade, né? Então, a gente vem passando momentos bem complexos, vamos dizer assim, né? Para quem não sabe, eu não estou no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos. A empresa que eu trabalho me transferiu para cá. Eu e a minha família, minha esposa também trabalha na mesma empresa, também veio transferida para cá. Foram muitas coisas que Deus moveu para que estivéssemos aqui. A gente coloquei em oração e muitas peças foram encaixando. A gente falou, não, vamos para lá, que Deus tem algum propósito para nós ali, e a gente vai descobrir mais tarde, né? Então eu estou bem próximo aqui da cidade do Lucas, do filho do Devair e da Tânia. Acho que mais ou menos umas 4, 5 horas de carro. A gente não está muito longe aqui. Eu nunca cheguei a me encontrar com ele pessoalmente, mas já trocamos bastante figurinhas aí pelo Zap, pelo WhatsApp. Então a gente está no mesmo estado aqui, está todo mundo na Flórida, né? E a gente está vivendo uma situação não tão ruim igual a do Brasil hoje em relação ao coronavírus e tudo mais, mas a gente tem uma situação onde a gente veio para cá em março de 2019, e de lá para cá a gente não conseguiu, né? A gente foi para o Brasil em dezembro de 19, e aí minha família, minha irmã, meus pais, né, planejavam vir para cá visitar a gente, né?
mudança, né, bem complexo, porque trouxe a minha filha também, tá todo mundo longe, fica aquela situação e todo mundo quer se ver, né? E depois de todo esse evento do Covid, a gente nós nunca mais conseguimos nos ver, nunca mais conseguimos ir para o Brasil, eles não conseguem vir para cá, então tá todo mundo meio isolado, né? Então, mas a gente sabe, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sabe que esse versículo é uma verdade e a gente se apoia muito nisso, né? E o primeiro louvor que eu queria deixar para a gente hoje, para esse culto, para que nós pudéssemos louvar juntos, é o Porque Ele Vive, né? Esse hino para mim é fantástico, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? E temor não há, porque Ele vive, temor não há, né? Quantas vezes a gente deixa a nossa carne, nossa pequenez, a nossa fraqueza tomar conta e a gente acaba ficando atemorizado, a gente acaba ficando preocupados, mas nós não temos que temer, porque Ele vive, né? E por isso eu posso crer no amanhã, né? A gente vive pela esperança da glória, pela esperança de um dia estar com Ele nos céus para toda a eternidade, né? E sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que não quer dizer que a gente não vai passar dificuldades, porque muitas vezes a gente, para o bem dos nossos filhos, por exemplo, a gente acaba sendo um pouco mais rude, acaba aplicando algumas regras mais restritas. Eles a princípio acham que a gente está os fazendo sofrer, mas na verdade a gente está ensinando, né? E com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente passa situações difíceis que a gente acha que, por que eu estou passando, né? Por isso. Mas a gente sabe que todas essas coisas estão cooperando para o nosso bem, né? Então esse primeiro hino fala, porque Ele vive, posso crer no amanhã, né? Vamos louvar, é um prazer mais uma vez estar com vocês nesse culto. Espero que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e ao pastor Devair, a sua família, e que nós possamos nos rever em breve, né? Se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus, abraço, tchau, tchau. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está
do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Creio em Deus quando brilha o sol, que ao mundo dá vida e luz. Creio em Deus quando cai a chuva ao redor de mim. Creio em Deus quando escuras nuvens se formam no vendaval. Quando se abre uma flor, eu creio em Deus. Creio em Deus. Mesmo que a vida não seja tão calma, eu creio em Deus. Mesmo que o ódio destrua o mundo, eu creio em Deus. Sim, creio, creio em Deus. Sim, creio mesmo sendo sóbrio aqui. Mesmo havendo maldade, eu creio em Deus. Creio em Deus. Creio em Deus quando no milagre a vida vem a surgir. Creio em Deus quando 1000 estrelas dão brilho ao céu. Quando a linda criança abre um sorriso, eu creio em Deus. Mesmo em plena tormenta, eu creio em Deus. Creio em Deus. Mesmo que a vida não seja tão calma, eu creio em Deus. Mesmo que o ódio destrua o mundo, eu creio em Deus. Sim, creio, creio em Deus. Sim, creio mesmo quando a morte chegar. Nada temerei, pois creio em Deus. Creio em Deus. Nada temerei, pois creio em Deus. Creio em Deus.
justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser um filho de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Como é bom podermos louvar ao nosso Deus. Como é gostoso saber que temos irmãos preciosos vivendo em tantos lugares do mundo. E nosso querido irmão Leandro mora nos Estados Unidos com a sua família e nos conduziu nesse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse instante nós daremos continuidade ao estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Já há alguns meses nós temos caminhado por este livro, aprendido lições preciosas sobre aqueles primeiros cristãos, logo depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e como aqueles primeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, levaram a mensagem de salvação em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós poderemos dizer também que o livro de Atos podemos dizer Atos do Espírito Santo, porque estes homens e mulheres foram conduzidos pelo Espírito Santo para levar as boas novas de salvação aos perdidos. E este evangelho, essas boas novas de salvação, ela ultrapassou os tempos e ela chegou até os nossos dias. Eu fui alcançado por este evangelho, pelas boas novas de que Jesus Cristo veio ao mundo, de que Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário em meu lugar. Ele derramou o seu sangue para que os meus pecados, os teus pecados fossem perdoados. Ele morreu sim, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele reúne os seus discípulos e ele faz esta promessa, que para mim é o versículo central do livro de Atos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou essa promessa com seus discípulos. E alguns dias depois, Atos capítulo 2, nos fala que a promessa se cumpre e aqueles discípulos que estavam reunidos numa casa, então eles são batizados com o Espírito Santo de Deus, são empoderados, então eles saem daquela casa, vão para as ruas, dar testemunho das grandezas de Deus, mostrando para aquelas pessoas que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E na primeira pregação, que é dita ali em Atos capítulo 2, quando Pedro se levanta diante daquela multidão, 3.000 pessoas se rendem, reconhecendo que são pecadores e que somente Jesus Cristo salva. É o início da igreja cristã. E esse texto fala que o evangelho iria alcançar pessoas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E qual era a bandeira daqueles primeiros discípulos que eles carregavam? A bandeira que eu e você temos que carregar. Como diz aqui em Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta é a bandeira que carregamos, a bandeira do Evangelho. Somente há salvação em Jesus Cristo. Fora de Jesus não há salvação. Então, meu querido, se você ainda não entendeu o Evangelho, se você ainda não entendeu o porquê o Senhor Jesus sofreu tanto naquela cruz, que você possa dar esse passo, reconhecendo que nós somos pecadores, nós nascemos em pecado e o pecado nos separa de Deus. E o Senhor Jesus veio para pagar um alto preço, para que nós pudéssemos ser perdoados pelo seu sangue derramado na cruz e tivéssemos acesso ao Deus Todo-Poderoso e a certeza de uma vida eterna. Mas quem rejeitar a Jesus, quem rejeitar tão grande salvação, a palavra de Deus nos fala que será condenado por toda a eternidade no inferno, para sempre. Então, meus queridos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração.
que você possa dar esse passo tão importante. De todas as decisões da sua vida, a mais importante tem a ver com a sua eternidade. Ou para sempre com Deus, quando você crê no Senhor Jesus, ou longe de Deus, no inferno, se você rejeitar tão grande salvação através de Jesus Cristo. Então, meus queridos, todo aquele que um dia recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebeu o Espírito Santo de Deus, foi empoderado com o Espírito Santo para que também leve esta mensagem do Evangelho a todas as pessoas. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é de todo filho e filha de Deus. Nós temos que compartilhar das boas novas de salvação. Nós não temos que convidar pessoas para vir à igreja. Não é a igreja que salva, mas Jesus Cristo salva. A igreja é importante para a nossa comunhão, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Mas somente Jesus Cristo salva. E eu tenho orado para que em breve, com todas as pessoas sendo vacinadas contra o Covid-19, possamos todos novamente estar reunidos na igreja, em comunhão, podendo abraçar uns aos outros, podendo adorar a Deus de todo o coração. Então, alguns ainda estão na sua casa, mas em breve, com a graça de Deus, estaremos juntos. E hoje eu gostaria de olhar para o capítulo 10 do livro de Atos. Atos capítulo 10, eu te convido a abrir nesse capítulo de Atos, e hoje nós vamos falar que a salvação está ao alcance de todos. A salvação está ao alcance de todos. E nós vamos ver, quando nós lemos esse trecho da palavra de Deus, como é precioso ver que o Evangelho, ele não ficou somente em Jerusalém, porque, como nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, o Evangelho teve o seu início ali em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus foi muito claro com os seus discípulos: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Até o capítulo 7, o Evangelho está centralizado somente em Jerusalém. No capítulo 7 de Atos, nós vemos que Estevão, ele foi o primeiro mártir, ele foi apedrejado por causa do seu testemunho de Jesus Cristo. Então os religiosos daquela época não aceitavam a pregação de Jesus. Então Estevão foi o primeiro mártir. E a partir do capítulo 8 de Atos, o Evangelho então se espalha, porque muitas pessoas saem de Jerusalém e vão para a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós falamos no capítulo 9 da conversão de Saulo. Saulo era um dos maiores perseguidores do cristianismo. E no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a vida daquele homem foi transformada. Um dos maiores perseguidores, o Senhor Jesus transformou ele no maior pregador do cristianismo, levando o Evangelho para muitos lugares, além de Jerusalém. O Evangelho chegou na Europa, chegou em tantos outros lugares, através da vida deste homem, do apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver que o Evangelho vai chegar também aos gentios. Quem são os gentios? Gentios é todo aquele que não é judeu. Eu sou gentio. Possivelmente você é gentio. Todo aquele que não é judeu, ele é gentio. E pensando nesse tema, a salvação ao alcance de todos, isso me fez lembrar de um versículo que está no livro de Tito, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 11, que nos fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meus queridos, a graça está disponível a todas as pessoas da terra. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. É maravilhoso ler no livro de Apocalipse que um dia na presença do Senhor haverá pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações.
Ainda há muitos povos que não conhecem a mensagem de Jesus, e eu e você temos esta grande missão de levar as boas novas de salvação às pessoas, mostrando que Jesus é a solução, Jesus é aquele que preenche o vazio do coração. Quantas pessoas têm tentado preencher o vazio do seu coração com tantas coisas, mas o que ele encontra? Vazio. Jesus é aquela peça do quebra-cabeça que completa a sua vida. Então, meus queridos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo, amou você, amou a mim, amou todas as pessoas da face da terra, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus não é que você pereça, mas é que você tenha uma vida eterna. Mas para que você tenha uma vida eterna, você precisa crer, você precisa reconhecer que é pecador, você precisa convidar Jesus para ser o Salvador e o Senhor da sua vida. Quando eu penso no mundo em que nós vivemos, com tanto preconceito, e existe todo tipo de preconceito, não somente nos nossos dias. O preconceito, ele teve a sua origem lá no princípio, quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. Então, quando você olha para a história de Gênesis até os nossos dias, você vai ver que o pecado trouxe o preconceito ao coração do homem. Então existe preconceito por cor, por raça, por cultura, por condição social e tantas outras coisas mais. E não era diferente para o judeu nos tempos de Jesus, com respeito aos gentios. Preconceito. Todo mundo sofre de preconceito. Não tem um ser humano na face da terra que não sofra com a questão do preconceito. Talvez, com certeza, você já sofreu com algum tipo de preconceito. Eu já sofri. Com certeza você já teve preconceito de certas coisas, como eu também já tive preconceito de muitas coisas. Alguns sofrem com o preconceito, mas todos, inclusive, quem sofre com o preconceito, de uma forma ou de outra, formam seus conceitos ou suas opiniões antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Todo mundo tem suas ideias preconcebidas sobre alguém ou alguma coisa. Como é fácil muitas vezes nós julgarmos alguma coisa pela embalagem, pelo exterior. E isso é tão vergonhoso para todos nós. Quando nós olhamos para as Escrituras, sabemos que o nosso Deus não é um Deus de preconceito. O nosso Deus é um Deus de amor, que ama todas as pessoas. Deus não ama o pecado que eu e você praticamos, mas Ele ama o pecador. E por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida dEle em nosso lugar. Por que nós somos assim, gente? A grande pergunta é: por que nós somos assim? Por causa do pecado. Pela natureza caída, somos todos propensos a justificar a nós mesmos e a condenar aqueles que são diferentes de nós. Como é fácil condenar, como é fácil julgar. Como é fácil atirar a pedra, sem mesmo conhecer e saber realmente o que se passa. Olha que interessante, por exemplo, o motorista. Você já reparou que a pessoa dirigindo mais devagar do que você é sempre molenga, enquanto aquele dirigindo mais rápido é sempre maluco? Se dirige lento demais, é molenga. Se dirige rápido demais, é um maluco. Pensa agora no pedestre e no motorista.
Você já notou que ao caminhar pelas ruas, o motorista nunca respeita você? Enquanto você, ao volante, sempre acha que o pedestre é um folgado. É interessante observar esses detalhes, como nós somos, muitas vezes, preconceituosos. Julgamos as pessoas, somos intolerantes muitas vezes. Somos propensos a julgar os outros de acordo com características exteriores, ao invés de aceitá-los como seres humanos individuais, em pé de igualdade conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós. É tão fácil julgar as pessoas. Ah, meus queridos, que o Senhor transforme o nosso coração. Todo aquele que teve uma experiência transformadora com Jesus Cristo, que cada um de nós roguemos a Deus que o Senhor transforme isso em nós e que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo para olhar para as pessoas sem preconceito, mas olhar para as pessoas com amor, porque Deus amou todas as pessoas. O que estamos buscando é enfrentar nossos preconceitos, permitindo que Deus os desenterre e os lance fora. Pois de outra forma, nós não seremos capazes de ultrapassar barreiras culturais e pessoais com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus queridos, para que o Evangelho chegue ao alcance de todas as pessoas, nós temos que caminhar em direção às pessoas, aos perdidos, sem nenhum tipo de preconceito. Mas olhando para as pessoas com amor. Em vez de construirmos muros, nós que tivemos um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, temos que construir pontes para alcançar aqueles que não foram alcançados. E se você é alguém que luta com preconceito, que você clame por misericórdia da parte de Deus. E isso acontecia no início da igreja cristã. E o capítulo 10 do livro de Atos fala de um judeu, o Pedro, o líder da igreja cristã, que teria agora a responsabilidade de levar o evangelho para um gentio. A forma como Deus começou a derrubar o muro de inimizade está relatado no texto que nós temos para hoje. Acompanhe comigo a leitura de Atos capítulo 10. Vamos ler primeiro dos versículos 1 a 16. Atos capítulo 10, dos versículos 1 a 16. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então, ele era um centurião, alguém que comandava um grupo de soldados, alguém de muita importância no Império Romano. E este homem é relatado aqui por Lucas, no capítulo 10, versículo 2, ele era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, Pedro, né? Que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus
domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Esse texto, porém, ele vai nos descrever a queda do muro de inimizade. Ela também revela como a salvação está ao alcance de todas as pessoas. O texto bíblico nos fala de um homem chamado Cornélio, um centurião, um homem muito importante no Império Romano, que tinha ao seu comando muitos soldados. O texto bíblico fala que este homem era um homem piedoso, um homem religioso, temente a Deus, que dava esmola para as pessoas, que fazia as suas orações. E é interessante que o texto bíblico fala que Deus ficou tocado pela vida deste homem. E um anjo do Senhor apareceu para este homem chamado Cornélio. E nesta visão, o anjo fala para ele procurar um homem chamado Simão, Pedro, que estava lá em Jope, que mandasse buscar este homem. Enquanto isso, Pedro, lá em Jope, ele tem uma visão também, e nesta visão, ele vê um lençol com todo tipo de animais que os judeus não comiam. E, naquela visão, ele ouve uma voz que dizia: mata e come. E Pedro, então, por ser um judeu muito piedoso, ele disse: não, de maneira alguma, eu nunca comi coisa assim. Como eu poderia matar um desses animais e comer? Por 3 vezes, ele ouviu aquela voz. E o que significava tudo isso? E eu quero tirar algumas lições rapidamente para a nossa edificação, para que eu e você possamos entender que a salvação está ao alcance de todos. Então, a primeira lição que nós aprendemos a olhar para esse texto é a preparação soberana. Como Deus, então, vai preparar o coração de Cornélio e como Deus vai preparar o coração de Pedro. Os eventos da inclusão gentílica na igreja e a salvação de Cornélio requereram preparação soberana. Deus preparou. Tanto o convertido Cornélio como o pregador Pedro, aquele que levou a mensagem, receberam visões de Deus, preparando-os para o que viria a seguir. Então, como eu descrevi, estava Cornélio no seu momento de oração, quando um anjo do Senhor aparece para Cornélio e fala:
da sua vida piedosa, da sua vida temente a Deus, como aquelas atitudes deste homem religioso tocou o coração de Deus. Nós também temos a visão de Pedro, que vê então um lençol cheio de animais, que um judeu jamais tocaria, mataria ou comeria. Como é descrito no Antigo Testamento. Então, Cornélio tinha tudo que a maioria das pessoas de bem deseja ter. Cornélio, ele tinha carreira, ele era um centurião, ele tinha status social, ele era um homem religioso, tinha uma família estruturada, e ele era respeitado pelas pessoas. Mas sabe, queridos, não adianta nada ter tudo isso. Porém, apesar de toda a sua boa vontade, era suficiente para preencher seu coração e garantir-lhe a salvação. Ainda existia um vazio no coração de Cornélio. Cornélio ainda não havia entendido o Evangelho. Ele não havia ainda entendido o porquê o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Então Deus vai preparar que Pedro vá à casa de Cornélio e transmita o Evangelho para Cornélio e para a sua família. Sabe, meus queridos, não adianta termos boas atitudes, mesmo que isso seja louvável, como era louvável olhar para a vida de Cornélio. A religiosidade, meus queridos, por mais que sejamos piedosos, não basta, porque todos nós somos pecadores. E a única maneira para que os nossos pecados sejam perdoados é através de Jesus Cristo. Ele era um homem devoto, piedoso a Deus. Quando nós pensamos em Pedro, ele era, podemos dizer, o principal dos discípulos. Não o melhor dos discípulos, não. Mas ele era o líder. Aquele que, num certo sentido, recebeu as chaves do reino, como é dito lá em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Então, ele tinha essa responsabilidade. O Evangelho que nós pregamos, que Pedro e que os discípulos pregavam, são as chaves do reino, que abrem a porta do coração. E Pedro, então, tinha, através desta visão, ele não entendeu porque ele tinha que matar aqueles animais e comer. É interessante, Cornélio, diante daquela visão do anjo, ele respondeu prontamente à ordem de Deus, para que ele procurasse um homem chamado Simão Pedro. Enquanto Pedro precisou que Deus lhe apresentasse 3 vezes a mesma visão. Isso mostra o preconceito do coração de Pedro, que precisava ser transformado, para que ele pudesse, então, dar este passo, em vez de construir um muro, construir uma ponte, para que os gentios pudessem conhecer do Evangelho. Sabe, meus queridos, só para vocês terem uma ideia, qual era a visão de um judeu quando ele olhava para um gentio? Qual era o tratamento de um judeu para com um gentio? Olha que interessante, toda criança gentia, tão logo nascesse, seria considerada impura aos olhos do judeu. Segundo a tradição oral da lei judaica, a Mishá, vai tão longe a ponto de proibir socorro a uma mãe gentia na hora da sua necessidade, ou alimento para seu filho, a fim de não
se criar um filho de idolatria. Não era considerado seguro deixar o gado sob os seus cuidados, permitir que suas mulheres amamentassem as lactantes, que seus médicos atendessem aos doentes, nem que caminhassem na companhia deles. Tanto eles como os seus eram corrompidos, sujos. Suas casas eram impuras, pois continham ídolos e coisas dedicadas a tais. Suas festas, suas ocasiões alegres e o próprio contato deles era poluído pela idolatria. E não era seguro deixar um pagão sozinho em uma sala de jantar, para que ele não contaminasse o vinho ou a carne sobre a mesa, ou o óleo ou o trigo na despensa. Leite tirado por um pagão, caso um judeu não estivesse presente para observar, além do pão e do óleo preparado por eles, era considerado ilegal. Seu vinho era terminantemente proibido. O simples toque de um pagão poluía um barril inteiro, até mesmo chegar o nariz ao cálice do vinho pagão era estritamente proibido. Então essa era a lei oral judaica, que todo judeu piedoso colocava em prática. Então era um preconceito muito grande para com aqueles que eram gentios, que não eram judeus. E Pedro realmente precisava ser preparado por Deus. De outra forma, ele jamais teria usado as chaves do reino para abrir as portas de salvação para os gentios. Quantas vezes Deus precisa falar, revelando os nossos preconceitos, para nos convencermos de que todos são igualmente carentes da graça de Deus? Para nos convencermos de que Deus deseja que todos se salvem. Muitas vezes o evangelho não chega a muitas pessoas por causa do preconceito. E muitas vezes por causa do preconceito de muitas pessoas que se dizem cristãs, que provaram da graça de Deus, mas têm orgulho no seu coração para que o evangelho também alcance outras pessoas. A segunda lição que eu aprendo ao olhar para esse texto é a submissão da vontade. O segundo elemento que descreve como a salvação alcança o pecador é a submissão da vontade. Diante da iniciativa soberana de Deus, o homem responde com obediência. Olha que interessante. Acompanhe comigo a partir do versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. É lindo olhar para esse texto, meus queridos, e ver que Pedro estava pensando naquela visão. O que significava aquela visão daqueles animais que ele não comia? Enquanto isso, chega 2 homens à casa onde Pedro está hospedado, enviados por Cornélio, para que Pedro viesse com eles e pudesse apresentar o evangelho a Cornélio e a sua família. .
E é interessante que o versículo 23 fala: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então nós vemos claramente a submissão, a vontade de Deus. Quando Cornélio tem aquela visão, ele entendeu que o anjo do Senhor estava trazendo uma mensagem de esperança para ele. E falando a respeito de um homem chamado Pedro, que poderia trazer uma palavra de esperança, talvez aquele vazio do coração de Cornélio, que ele tentava preencher com a religiosidade. Agora, ouvindo uma mensagem de Pedro, aquele vazio iria se preencher no seu coração. Impressionante. Cornélio foi obediente ao se dispor a ouvir, e Pedro ao se dispor a ir. Eu e você precisamos ser obedientes se quisermos ver a salvação se espalhar e a igreja crescer. O Senhor Jesus deixou muito claro a sua grande comissão, para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: ide os líderes religiosos e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse: ide todos vós. Ele disse para mim e para você, e nós temos esta missão. E será que existe da minha parte esta obediência para que pessoas conheçam as boas novas de salvação? Então, Cornélio seguiu a orientação do anjo do Senhor. E Pedro seguiu a orientação de Deus, acompanhando aqueles homens até a casa de Cornélio. Então Pedro, ele vai com aqueles homens, ele leva alguns irmãos na fé, que estavam junto com ele ali, também para ir junto nessa comitiva. E lá, ele chega na casa desse homem tão importante, piedoso, religioso. Um homem de uma classe social alta, alguém respeitado na sua cidade, na sua família. Então Pedro vai ao encontro de Cornélio. Isso me faz aprender uma terceira lição: a apresentação do evangelho. Se vocês olharem comigo, a partir do versículo 24, diz assim: no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha só, Cornélio entendia que aquele era um momento muito importante. Não só para a sua vida, ele reuniu a sua família e os seus amigos íntimos para a chegada de Pedro, deste homem que ele não conhecia, mas ele sabia que era um homem enviado da parte de Deus. Olha a importância que Cornélio dá. Versículo 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se aos pés e o adorou. Olha a atitude de Cornélio, ele se ajoelha diante de Pedro, reconhecendo que ele era um enviado da parte de Deus. Mas é tão interessante, o versículo 26 fala: mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Sabe o que isso nos ensina, meus queridos? Que nós temos que nos prostrar apenas diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. Pedro disse: Cornélio, você é homem como eu, você é humano como eu, você é tão pecador como eu, então não se prostre diante de mim, eu apenas sou um enviado, um servo do Senhor. Então, meus queridos, que nós nos prostremos apenas diante de Deus. Versículo 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo:
vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha só, o próprio Pedro tinha esse preconceito ainda no seu coração, ele seguia a lei. Mas é lindo olhar para esse versículo que diz assim: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Ah, meus queridos, a humildade de Cornélio. Estamos aqui todos prontos para ouvir. Tem muitas pessoas que não querem ouvir o que Deus diz na sua palavra. Há tantas pessoas com seus corações duros. E eu digo, meu querido, até dentro da igreja existem pessoas com seus corações duros. Não querem ouvir mais a voz de Deus. Não têm mais prazer em orar ou mesmo participar de uma reunião de oração. Não têm prazer de ouvir, de ler a palavra de Deus. Quando ouve uma pregação, parece que sentem coceira nos seus ouvidos. Ficam incomodados com a pregação bíblica. Ah, meus queridos, se todos nós tivéssemos a mesma prontidão de Cornélio, estamos aqui todos prontos para ouvir o que Deus tem para falar por teu intermédio, Pedro. Meu querido, não deixe que o orgulho te afaste de Deus. Meu querido, não deixe que a soberba te leve à condenação eterna. Deus está falando. Deus quer falar com você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, usado por Deus. Deus não está atrás de religiosos, de frequentadores de igreja. Deus está atrás de filhos e filhas, de servos e servas, pessoas que estão dispostas a amar a Deus acima de todas as coisas, de renunciar à sua vida de pecado e segui-lo como seu discípulo. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha só a primeira afirmação de Pedro, dizendo para Cornélio, para aquelas pessoas que estavam ali: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Num certo sentido, Pedro está dizendo: eu faço. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E Deus me fez ter aquela imagem, aquela visão, para que eu entendesse que aquilo que Deus purifica, Ele purifica. E Deus aqui está abrindo os meus olhos para que eu possa vir aqui à casa de um gentio e possa proclamar o amor de Deus. Versículo 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo,
lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, meus queridos, neste momento Pedro faz uma exposição do evangelho. Desde a pregação de João Batista, ele fala da vinda de Jesus, do seu ministério na terra. Ele fala da morte de Jesus, ele fala do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Ele fala, eu sou uma testemunha, eu andei com ele, eu caminhei com ele, eu vi os milagres que ele fez, eu vi Jesus ressuscitado dentre os mortos. Então, Pedro faz uma exposição do evangelho para Cornélio e para toda a sua família e os amigos de Cornélio. Então, diante de uma situação na qual o próprio Deus o colocou, Pedro abre a sua boca. Afinal, não há evangelização se não for anunciar o evangelho. E prega a mensagem de Deus, a paz de Deus em Cristo, a vida e a obra de Jesus Cristo. Então eu fico imaginando aquele momento, Cornélio com seu coração aberto e toda a sua família, ouvindo a exposição do evangelho por parte de um judeu, Pedro, um homem que tinha preconceito no que diz respeito aos gentios. Agora o evangelho está chegando aos gentios. E aqui nós vemos Cornélio e toda a sua família ouvindo o evangelho. Quarto lugar, quando o evangelho é pregado, há a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo opera. A pregação sem o Espírito Santo é morta. Assim é, enquanto Pedro pregava, Deus derramou o seu Espírito sobre os gentios da casa de Cornélio. Olha só o que diz os versículos 44 a 46. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e a louvar a Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo desceu sobre os judeus, discípulos de Cristo no dia de Pentecostes, ele também desceu sobre esses novos convertidos gentios, e eles imediatamente começaram a louvar a Deus em suas línguas nativas. Lembra do propósito de Atos 1:8? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Vocês vão ser testemunha, não somente para judeus, mas também para os gentios. O evangelho vai alcançar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E aqueles homens
Aquela Cornélio e a sua família, aqueles que estavam ali, creram. E o Espírito Santo desceu sobre eles, enchendo a vida deles. Assim como aconteceu lá em Pentecostes. Esses homens também receberam o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. É bem verdade, porém, que sem a operação do Espírito Santo não há conversão. Dessa forma, nessa conjuntura histórica única, Deus provou que a sua graça se estende para alcançar a todos, a todas as pessoas. Todos são bem-vindos em Cristo Jesus. Mediante a pregação do Evangelho, o Espírito Santo chama e convence o pecador. Porque este é um dos ministérios do Espírito Santo, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor quem convence, mas é o Espírito Santo de Deus. E Cornélio e a sua família foram convencidos pelo Espírito Santo de que eles eram pecadores, que a religiosidade não bastava. Eles precisavam crer em Jesus para serem perdoados e receberem o Espírito Santo de Deus. Quinta lição, a confissão pública. No caso de Cornélio, como todas as outras vezes no Novo Testamento, o batismo é consequência necessária à conversão. Primeiro vem a conversão e depois o testemunho público, o batismo. Você não pode batizar uma pessoa que não é convertida. Primeiro, ela reconhece seus pecados, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e depois ela dá o testemunho público através do batismo. Olha só o que diz Atos 10, 46 a 48. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Meus queridos, as pessoas que estavam ali, que creram no Senhor Jesus Cristo, foram batizadas. Eu fico imaginando a alegria de Cornélio, dos seus familiares e também de pessoas que estavam ali na casa de Cornélio, descendo as águas, dando testemunho público: eu creio em Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Eles receberam o Espírito Santo de Deus na vida deles. O batismo, como confissão pública de fé, sempre segue a conversão do pecador. Sempre segue a conversão do pecador. A conversão vem antes e depois o batismo. E para caminharmos para o final, a comunhão fortalecedora. Ouviram o Evangelho, creram no Evangelho e creram em Jesus Cristo, foram batizados, o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. Agora, a importância da comunhão fortalecedora, a comunhão da igreja é indispensável. Meus queridos, quantas pessoas têm desvalorizado a igreja? E existe agora, já há alguns anos, aqueles que são denominados os sem igrejas, que não precisa vir a uma igreja. Meus queridos, essa doutrina não vem da parte de Deus, porque Deus é aquele que estabeleceu a igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e Ele fala da importância da comunhão da igreja. A pandemia pode ter esfriado o seu coração, e talvez você entrou numa zona de conforto. Mesmo você, talvez que já tenha sido vacinado, talvez acha confortável ficar na sua casa e não necessariamente vir mais à igreja. Meus queridos, isto não vem da parte de Deus, porque Deus sabe da importância da comunhão da igreja. A comunhão da igreja é indispensável para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. No corpo de Cristo, eles compartilham alegrias,
buscam encorajamento e recebem fortalecimento. É importante a igreja reunida. É importante a comunhão entre os cristãos. É natural para o convertido desejar comunhão fortalecedora. Aliás, esse desejo por comunhão fortalecedora parece mais uma evidência de conversão do que qualquer outra coisa. O salvo quer a companhia dos salvos. Os salvos querem estar na companhia dos salvos. Então, se você não tem esse desejo da comunhão, da igreja, da comunhão com os irmãos, será que realmente você é salvo? Será que realmente você entendeu o Evangelho? Será que até hoje você não é apenas um religioso, assim como Cornélio era? Então, meus queridos, e a gente vê isso. Olha só o que diz Atos 10, 48. Depois, Cornélio, e os seus familiares pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Por que eles pediram? Porque a comunhão com Pedro era tão importante. Eles queriam ouvir mais da palavra de Deus. Eles queriam crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que eles também pudessem levar esse conhecimento a outras pessoas. Eles pediram, fica conosco mais alguns dias. Lugar de cristão é na comunhão fortalecedora da igreja. Salvação, meus queridos, ao alcance de todos. Atos 10 é um capítulo épico da Bíblia, pois dá testemunho da inclusão dos gentios como iguais aos judeus na igreja de Jesus Cristo. O muro de inimizade foi derrubado. Judeus e gentios, fazendo parte da mesma comunidade, da mesma família, da igreja do corpo de Cristo. Meus queridos, que nós possamos olhar para as pessoas não por causa dos pecados que elas praticam. Nós não devemos aceitar o pecado que as pessoas praticam, mas nós devemos amar as pessoas e apresentar o Evangelho a essas pessoas, para que elas também possam crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Algumas perguntas para nós caminharmos para o encerramento. Avalie seus preconceitos. Olhe para Jesus e veja como Ele tratou o pecado e o pecador. Leia os Evangelhos, veja como Jesus Cristo se aproximou da mulher samaritana em João 4. Como Jesus tratou a mulher pega em adultério. Veja a atitude de Jesus e veja se a sua atitude se compara à atitude de Jesus. Segundo, ouça a voz de Deus. E Deus nos fala através da sua palavra, levando você aos que Ele soberanamente preparou para te ouvir. Deus muitas vezes vai nos levar a pregar o Evangelho, talvez para aquela pessoa que você tem preconceito de falar do Evangelho para ela. Então que você possa derrubar esses muros e criar uma ponte para que essa pessoa ouça do Evangelho. Seja ela quem for ou aquilo que faz. Terceiro lugar, siga os passos de Pedro. Pregue o Evangelho. Dependa do Espírito Santo. Solicite confissão pública de fé e integre o novo discípulo na comunhão da igreja. Todos são bem-vindos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que reconhece seus pecados, todo aquele que confessa seus pecados. O sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Ele se torna uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo, não na igreja, é nova criatura. Você já é uma nova criatura? Tem certeza disso? E eu encerro com esse versículo que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11. Ele diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem,
aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Presta atenção no versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então, meus queridos, o seu passado, as suas opções vão contra aquilo que Deus ensina na sua palavra? Não existe pecado que o nosso Deus não possa perdoar, através do sangue de Jesus derramado na cruz. E aqueles que são perdoados, são santificados, são declarados justos diante de Deus em nome de Jesus Cristo. Que versículo precioso da palavra de Deus. Mas aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, como diz o versículo 10, né? Não herdarão o reino de Deus, serão condenados no inferno para todo sempre. Somente os purificados por Cristo e santificados herdarão o reino de Deus. Deus quer salvar todas as pessoas, mas a decisão é de cada um. Qual é a sua decisão nesta noite? Você tem plena certeza da sua salvação? Se você tivesse um mal súbito agora, você tem certeza que você entraria no reino de Deus? Na presença do Senhor? Talvez você tenha vergonha por tudo aquilo que você tenha cometido de pecado. Sabe, meu querido, se você, nesse instante, se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer ainda hoje. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nos fala sobre a visão de Pedro e a visão de Cornélio. Como o coração de Pedro era um coração preconceituoso. Ele entendia que o Evangelho era apenas, ó Deus, para os judeus. Mas através desta visão ele entendeu que ele precisava quebrar um muro que separava, ó Deus, e construir uma ponte para alcançar aqueles que não eram judeus, os gentios. Ó Deus, o Evangelho chegou na casa de Cornélio para toda a sua família e para todos os seus amigos. E a Tua palavra diz que Cornélio e todos que estavam ali estavam prontos para ouvir. Ó meu Deus, que nessa noite, Senhor, muitos, ó Deus, estejam prontos, ó Deus, e diante daquilo que ouviram, possam tomar uma decisão, Senhor, que vai transformar as suas vidas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E eu rogo, Senhor, por aqueles que são teus filhos, se existem preconceitos, ó Deus, em nossos corações, nos transforme, Senhor. Nos faça não olhar para o pecado que as pessoas praticam, mas nos faça olhar para as pessoas que precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Se eles estão vivendo essa prática pecaminosa, é porque não conhecem a Jesus. E que nós possamos mostrar para eles Jesus, para que as suas práticas sejam transformadas. Ó Deus, um dia, assim como as nossas vidas foram transformadas também, e tem sido transformada dia a dia, ó Deus, através do processo da santificação. Eu oro, Senhor, que seja uma noite de salvação. Eu peço em nome de Jesus para a Tua honra e glória. Amém. Meus queridos, antes de encerrarmos este culto e cantarmos mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus, vai aqui a minha gratidão ao Leandro. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado por ministrar aos nossos corações através desses cânticos. E a nossa igreja sempre estará aberta
e nós continuaremos em oração por você. Muito obrigado, meu querido, que Deus te abençoe. Alguns avisos importantes. Essa semana nós tivemos a semana de oração, todas as noites, e foi uma semana muito abençoada. Louvado seja o nome do Senhor por todos aqueles que entraram, que tiveram nesse momento de comunhão. Cada noite nós oramos por um assunto especial e foi uma semana muito, muito especial. No próximo sábado nós temos o reinício da mocidade, então jovens, estejam conosco no próximo sábado, estejam antenados no grupo da mocidade, convidem outros jovens, né? Construa essa ponte para que você possa trazer outros jovens, para que possam também crescer, ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, próximo sábado, reinício da mocidade. Na próxima terça-feira também nós temos o reinício do estudo no livro de Tiago. Na quinta-feira, a nossa reunião de oração. E eu também quero lançar um desafio diante dos irmãos. Ontem, no sábado, nós demos início à manutenção do telhado da igreja, a que se faz necessário já há alguns anos, e temos tido vários problemas e demos início ao trabalho. Então o custo dessa obra vai gerar em torno aí, mais ou menos de uns 13 mil reais. Então se você quiser nos ajudar, se Deus tocar no seu coração para que oferte para esse projeto, então fale conosco, ou mesmo você tem aí os dados da conta da igreja, você pode fazer uma oferta, não é o seu dízimo, mas uma oferta especial para que nós possamos cumprir com essa responsabilidade e deixar o telhado da igreja zerado, para que não haja mais problema de infiltração e nem ficar pingando na sala das crianças. Então, orem por isso também e que Deus te abençoe. Então, nós vamos, nesse instante, cantar mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Um grande abraço. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Oh, minha alma, Senhor, louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em sua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louva. Como a abelha necessita